Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Eu inicio hoje uma nova série de mensagens que vai perdurar os próximos domingos desse mês de fevereiro, sobre as 3 ressurreições pontuais que a Bíblia narra que o Senhor Jesus operou. A filha de Jairo, o filho da viúva da cidadela de Naim e Lázaro. Então hoje nós estamos com a filha de Jairo e no próximo domingo, se Deus assim permitir, à noite, falaremos sobre o filho da viúva de Naim, Lucas 7, e no último domingo de fevereiro, Lázaro. São textos muito conhecidos, mas Deus sempre tem algo novo para falar conosco, eu sei que você crê nisso. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E isso instantemente lhe suplicou: a minha filhinha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, e nós cremos com toda a convicção do nosso coração que este livro é a tua palavra, e que as palavras aqui registradas representam a tua vontade para nós. E agora rogamos que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras ilumine os nossos olhos, para que tenhamos acesso àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Toma cada mente e cada coração em total atenção àquilo que o Senhor quer dizer, e que seja essa uma noite de salvação, de reconciliação, uma noite em que a tua palavra corte fundo o nosso coração e transforme a nossa vida. O Senhor sabe como cada um aqui chegou e como o Senhor quer que cada um saia daqui. Por isso nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Jairo era um homem importante. Ele não era um qualquer. Ele era chefe de uma sinagoga, um religioso importante. Portanto, no que diz respeito à sua vida social, religiosa, estava tudo bem com ele.
Ele era uma daquelas pessoas que tinha um currículo religioso invejável. Não era fácil tornar-se chefe de uma sinagoga. Isso era muito criterioso, isso não era para qualquer um. O que nos leva a inferir que, além de ser um religioso de reputação ilibada, o Jairo era um intelectual, o Jairo era um homem sabido, o Jairo era um homem sábio. O currículo do Jairo o habilitou a ocupar a posição de destaque que ele tinha em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito importante ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a cidade que ele adotou para ser o quartel-general do seu ministério. É de Cafarnaum que Jesus estabelece os movimentos principais dos seus 3 anos de ministério nessa terra. Jairo era um homem bem-sucedido. Ninguém chegava à chefia de uma sinagoga sem ser um homem confortável, sob o ponto de vista dos seus recursos. Ele não tinha dor de cabeça com a compra do final do mês. Ele não tinha dor de cabeça com as suas necessidades emergenciais. Ele não tinha dor de cabeça se tinha ou não tinha suprimentos dentro da sua casa. Jairo era um homem bem-sucedido nas suas contas, na sua religião, na sua intelectualidade. Um protótipo de sucesso. Se Jairo vivesse no dia de hoje, ele seria alguém que nós olharíamos para tal e diríamos, é um exemplo para nós. É alguém cuja vida merece que seja espelho para nós e quem sabe é alguém que a gente queira ser quando crescer. É bem provável que os mais novos de Cafarnaum, aquelas crianças que passavam na porta da sinagoga, ou aqueles filhos dos judeus e até os filhos dos rabinos, que acessavam o ambiente da sinagoga, quando vissem a figura impoluta do Jairo, quisessem ser um Jairo na vida quando crescesse. Mas esse homem descobriu uma coisa, que a totalidade dos seus adjetivos, dos seus predicados, das qualidades que ele albergava dentro de si, a totalidade de tudo que ele era, da postura que ele construiu, da vida ética, da vida moral, da vida religiosa que ele plantou, da comodidade econômica, da vida intelectual, da figura religiosa. Ele descobriu que tudo isso que ele construiu poderia dar a ele acesso e garantia de muitas coisas, mas não de todas as coisas. A sua filha adoece. É uma doença grave. O texto não nos diz qual é o diagnóstico. Quem escreve esse texto não é Lucas, o médico, é Marcos. E esse texto que nós estamos lendo. E Marcos não registra para nós qual é essa doença. Mas o que nós sabemos é que era uma doença grave. A menina estava à beira da morte. Seu pai se desespera. Chega um momento na vida desse homem que ele se dá conta que uma vida bem-sucedida resolve muitas coisas, mas não resolve tudo. Uma vida bem qualificada resolve muitas coisas, mas não resolve tudo. Uma vida cheia de sucesso, uma vida com uma retórica social importante, uma vida com dinheiro no bolso, uma vida religiosamente aprovável, ela resolve muita coisa, mas ela não resolve tudo. Os médicos não resolveram o problema da filha dele, a religião não resolveu o problema da filha dele, os amigos da sinagoga não resolveram o problema da filha dele, e ele percebe que por mais que fosse uma pessoa importante, uma autoridade em Cafarnaum, tudo o que ele é, tudo o que ele tem, tudo o que ele construiu, é incapaz de resolver o problema da própria filha. Eu não sei se você já se viu assim, sendo uma pessoa que ajuda tanta gente, uma pessoa que ajuda a resolver conflito de tantas pessoas, uma pessoa que sempre é telefonada, uma pessoa que sempre é instigada, uma pessoa que sempre é procurada, como alguém que tem sensatez e equilíbrio para ajudar outras pessoas, mas tem problemas seus pendentes, que você não está dando conta de resolver. Não se culpe, não se martirize, bem-vindo ao time de Jairo. Gente que ajuda muitas pessoas, mas que não dá conta dos seus próprios problemas. Ele resolve a vida de muita gente. Ele é dirigente de uma sinagoga, a sua filha está doente e ele não pode fazer nada. Que bela constatação.
Nós podemos muita coisa, à medida que a nossa vida vai se construindo, mas nós não podemos tudo. E esse é, nas páginas do Novo Testamento, o primeiro episódio que é qualificado na teologia do Novo Testamento como o primeiro episódio de ressurreição que o Senhor Jesus opera. E nós estamos chamando dessa feita de vida de novo, a vida outra vez. E é a isso que eu quero te convidar nos próximos domingos, a ter vida de novo. Porque viver é mais do que uma mera luta pela sobrevivência. Tem muita gente por aí apenas sobrevivendo. Já que os meus problemas não conseguiram me matar hoje, deixa eu tentar de novo amanhã. Mas viver é muito mais do que sobreviver. Eu quero te convidar a seguir a um Cristo que quer que você tenha vida e vida de novo. Bem, vamos olhar o texto em primeiro lugar. O que Jairo precisou aprender e o que nós precisamos aprender? Em primeiro lugar, versículo 25. Jairo precisou aprender e nós precisamos aprender que a sua dor, preste atenção nisso, não é a única dor. A sua dor não é a única dor. Alguns vão dizer, e eu concordo, que quando Jairo dá um passo em direção a Jesus para rogar uma intervenção em favor de sua filha, Jairo está colocando a sua função em risco, porque nesse momento da história já havia um antagonismo, um abismo, uma ruptura entre Jesus e a comunidade da religião judaica. Mas Jairo não está se importando com isso, mesmo sendo um representante do judaísmo, que naquele tempo rivalizava com Jesus. Ele vai até Jesus e ele busca um favor sobre a sua filha. E diz o texto que Jesus vai com ele. Mas tem um detalhe. Parece que agora Jairo está respirando aliviado. Jesus está indo comigo lá para casa. Senhor, eu te imploro, vá lá em casa e impõe as mãos sobre a minha filha e certamente ela viverá, porque ela está à beira da morte. Jesus diz, eu estou indo com você. Aí vai a caminhada de Jesus com Jairo. Mas aí diz o verso 25, que no meio dessa caminhada, está aberta a sua Bíblia, sim ou não? Sim, então o verso 25 diz assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Para resumir, o Jairo é interrompido por uma outra pessoa em sofrimento. O problema não é a outra pessoa em sofrimento. O problema é que Jairo está com o sofrimento dele. A filha dele está morrendo. Eu imagino que ele poderia pensar, à luz da lógica, que aquela mulher do fluxo de sangue já viveu muito mais do que a filha dele. Então, entre Jesus resolver o problema de quem já viveu mais e de uma menina de 12 anos que tem a vida toda pela frente, que Jesus resolva o problema da minha filha. Fato é que Jesus está empenhado em caminhar até a casa de Jairo, mas ele é interrompido por uma outra porção da dor humana. Uma mulher que sofria exatamente a idade quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher começou a sofrer com uma hemorragia, com fluxo de sangue ininterrupto. Sabe o que Jairo precisou aprender? Que a dor dele não é a única dor do universo. E às vezes eu preciso me lembrar disso. No dia que eu estou sofrendo, no dia que as dores da minha alma me abatem, nos dias que os traumas do meu passado tentam me revisitar, eu preciso lembrar que a minha dor não é a única dor do mundo. Jairo precisou aprender que a dor dele não é a única dor do mundo. Sim, é triste ter uma filha doente. Sim, só quem passou sabe. Sim, é horroroso. Mas não, a minha dor não é a única dor do universo. Aliás, o universo não gira em torno da minha dor. Aliás, existe muita gente sofrendo. Jairo precisou entender que Jesus não vai parar a agenda dele e que o compromisso de Jesus não é um compromisso egoísta, não é um compromisso seletivo, que Jesus não tem filhos preferidos, mas que onde houver uma porção da dor humana, Jesus está comprometido em estar. Mas eu não estou aqui para julgar o Jairo. É claro que ele quer a resolução do problema da filha dele.
As favas, a mulher de fluxo de sangue. Mas ele vai precisar aprender que a dor dele não é a única dor do mundo. Existem outras dores além da dor dele. Olha nos meus olhos, você que sofre. Mas você que chegou aqui nessa noite com um sofrimento aparentemente irremediável. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus conhece a sua dor. Jesus quer administrar a sua dor. Jesus sabe a natureza da sua dor. Mas tem um detalhe importante. Você não é a única pessoa que está sofrendo nesse mundo. Existem outras dores. Existem outras evidências de dores na vida. Jairo precisa aprender que a dor dele não é a única e que o mundo não gira em torno da sua própria dor. Todos nós aqui temos um coletivo de dores, algumas delas em virtude do nosso comportamento, algumas delas fomos nós que plantamos e estamos colhendo o fruto do nosso erro. Outras dores chegaram para nós ao revés da nossa vontade, erro de um pai, erro de uma mãe, erro de um parente, erro de um filho, e você sofre por um erro que não foi você que cometeu, o seu pai cometeu, é você que sofre, a sua mãe cometeu, é você que sofre, os seus filhos cometeram, é você que sofre, o seu cônjuge cometeu, é você que sofre. Algumas dores foram cometidas por você, outras dores chegaram na sua vida ao revés da sua vontade, à revelia do seu intento, sem bater na porta, foram entrando. Mas por mais consistentes que sejam as suas dores, elas não são as únicas dores do mundo. E o universo não gira em torno das nossas dores. Tem muita porção de dor humana por aí. É claro, a expectativa desse texto, muito mais do que um consolo, é um confronto. Porque é claro que ninguém aqui vai ser consolado pelo fato de que tem mais gente sofrendo do que nós. Aliás, isso não é jeito de consolar ninguém. Você olha para alguém que está sofrendo e diz assim: pare de chorar, porque tem gente sofrendo mais do que você. E a pessoa vai te responder, se tiver um mínimo de inteligência: mas e daí? E daí que tem gente sofrendo mais do que eu? Estou chorando pela minha dor. É a minha dor. A dor do outro é a dor do outro. A minha dor é a minha dor. Não, essa palavra não é para conforto. Essa palavra é para confronto. As nossas dores estão num universo que chora, que geme, que pranteia e que é recheado de demandas humanas. E a vida de ninguém para porque a gente está sofrendo. Eu não sei quantos aqui já chegaram por experiência pessoal nessa conclusão, que a vida de ninguém interrompe por causa das nossas dores. Jairo está angustiado, Jairo está mal, Jairo está depositando as suas últimas fichas em Jesus, ele já tentou todas as coisas, mas no meio do caminho uma multidão aperta Jesus. Aquela multidão conhece o Jairo é famoso, essa é uma informação digna de nota no texto. A multidão que aperta Jesus conhece o Jairo é conhecido em toda a região, mas ninguém está nem aí que Jesus está indo para a casa de Jairo, cada um quer resolver o seu problema. A vida de ninguém para porque a gente está sofrendo. Ninguém. Todo mundo continua a vida. Eu aprendi uma coisa. A misericórdia humana, e não a divina, a misericórdia humana. A gente aqui, ó, nesse chão aqui, ó. A misericórdia humana, ela é seletiva e temporal. Explico. Ela é seletiva porque geralmente a gente tem misericórdia de quem a gente quer. A gente é seletivo na misericórdia. Dos nossos desafetos, acabou tendo o que mereceu. Aqui se faz, aqui se paga. E temporal, porque vai indo, a gente esquece. É assim na igreja, na comunidade dos remidos.
Uma pessoa fica doente, está todo mundo lembrando, está todo mundo orando, está todo mundo buscando o Senhor. Passa um mês, passa 2 meses, passa 2 meses, 3, 4, vai diminuindo a frequência. Só os amigos mais próximos. A vida de ninguém para porque a gente sofre. Então, ou a gente decide tomar protagonismo da nossa história e não admitir uma subserviência à nossa própria dor, ou a gente vai sucumbir. Porque a filha de Jairo está doente, mas tem uma outra mulher doente, tem uma multidão doente, tem gente querendo o favor de Jesus. A primeira coisa que o Jairo precisa aprender, e que nós precisamos aprender para ter vida de novo, é que as nossas dores não são as únicas dores do mundo. Não devemos criar um monumento em volta da nossa dor, não devemos fazer da nossa dor o protagonismo da nossa história. Tem muita gente que sofre, tem muita dor espalhada por aí. Sofrer não é uma exclusividade da minha vida. Em segundo lugar, versículo 35. O que Jairo precisa aprender? Ele precisa aprender que a insensibilidade humana chega na porta de todo mundo. A insensibilidade humana chega na porta de todo mundo. Diz o verso 35. E aí, para nós entendermos o verso 35, Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, isto é, ele interrompe o seu percurso com Lázaro para resolver a dor de outra pessoa. E aí, quando ele termina de resolver a dor de outra pessoa, o Lázaro diz, graças a Deus, que não apareça mais nenhum doente para interromper a caminhada de Jesus para minha casa. Se Lázaro pudesse botar Jesus no bolso, numa caixinha, colocar uma máscara em Jesus, para que ninguém mais interrompesse Jesus. Então agora vai. Jesus já resolveu o problema ali, está resolvido, agora vai. Aí vem uma turma do outro lado. Diz o texto sagrado, verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Alguns da casa do chefe da sinagoga significa parentes, vizinhos. A turma lá da vizinhança dele. Tinha parente no meio, tinha vizinho no meio. Aí eles chegaram. E assim, tem várias formas de você noticiar uma morte. Por conta do meu ofício, várias vezes eu precisei noticiar a famílias morte. E você não noticia morte de qualquer jeito. Você prepara. Você fala de um jeito desse expediente doloroso da vida humana, dessa tragédia que é a morte. Você procura falar da forma menos dolorosa possível. Mas olha como a notícia chega para o Jairo. Verso 35. A tua filha já morreu. Ponto, já começa mal. Olha, nós lamentamos. Tentou-se o que foi possível. Você foi um ótimo pai. Saiba que ela partiu, mas partiu e o pai tentando. Olha, sua filha descansou. Não. O que eles dizem? A tua filha já morreu. E aí eles terminam de matar o Jairo. Por que ainda incomodas o mestre? Em versões mais antigas, por que você ainda perturba o mestre? Que gente insensível. E não era inimigo não, viu? Parente e vizinho. E com isso eu não quero dizer que não haja parentes e vizinhos que não sejam nossos inimigos, mas isso é tema para outro sermão, em outro momento. Hoje nós estamos tratando da filha de Jairo e do Jairo. O Jairo precisa aprender que a insensibilidade humana bate na nossa porta. Tem jeito. Ou você aprende a lidar com o fato de que a humanidade é insensível às nossas dores, ou você não vai ter vida de novo. Quem não aprender a lidar com a insensibilidade não vai viver, vai vegetar emocionalmente.
Quem não pedir ao Espírito Santo uma blindagem espiritual, uma armadura, para aprender a conviver numa sociedade cujo tom é a insensibilidade, não vai dar certo. Um dos textos que mais me ajudam no Antigo Testamento é Números capítulo 20. Diz Números capítulo 20 que quando Moisés terminou de sepultar Miriam, a sua irmã, ele sai do cemitério e os seus liderados, o povo de Israel, começa a achincalhar o Moisés, criticar o Moisés, perturbar o Moisés. Não respeitaram nem o luto de Moisés. Essa é a vida. As pessoas são insensíveis. A tua filha morreu, Jairo. Para de incomodar Jesus. Você é um incômodo. Você não é apenas pai de uma garota morta. Você é um incômodo. Você é uma perturbação. Acabou para você. Esquece. Você é pai de uma garota morta e é um incômodo para Jesus. Acabou. É isso que diz o verso 35. Jairo precisou aprender a lidar com a insensibilidade das pessoas. E eu quero fazer por você uma oração e rogar ao Espírito Santo de Deus que te dê um revestimento de poder. Essa manhã nós falamos sobre revestimento de poder. Que Ele te dê um revestimento de autoridade espiritual para que você saiba lidar com a insensibilidade das pessoas. Porque não é uma questão de si, é uma questão de quando a insensibilidade dos homens vai chegar na sua vida. Vai chegar. Isso não é praga, isso não é agouro, isso nem é profecia. Isso é uma constatação. As pessoas são insensíveis. Terceiro, o que Jairo precisou aprender? Não apenas a insensibilidade das pessoas bate a nossa porta, mas a inconstância das pessoas bate a nossa porta. Eu quero que você repare comigo 2 versículos agora. Primeiro é o 38. Jesus não acode atrás palavras e vai para a casa do Jairo. Chegando na casa do chefe da sinagoga, verso 38, viu Jesus um alvoroço. E o que as pessoas estavam fazendo lá dentro? Choravam. Tem alguém com a Bíblia aberta aí? Choravam e pranteavam. Claro. Claro. Começa a ver o outro chorando, você começa a chorar também. Isso é natural. O pessoal está chorando. Uma jovem vida ceifada. Ninguém com 12 anos deveria morrer. O pessoal está chorando. Só tem um problema. No verso 39, Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tem a chave do céu e do inferno, aquele que é o dono da vida e da morte, Jesus dá uma notícia para o povo. E qual é a notícia que Jesus dá no verso 39? Ao entrar lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. Aí olha o verso 40, parte inicial. No final do verso 38, está todo mundo chorando. No início do verso 40, está todo mundo rindo e debochando. Olha o que diz o início do verso 40, e riram-se dele. Isso aqui é inconstância. Eles estavam chorando agora há pouco. Jesus dá uma grande notícia. Ela está viva. E o que o povo começa a fazer? Rir. E aqui o riso, você não tem a menor dúvida de que é num tom de deboche. Jairo precisa lidar com a inconstância das pessoas. No mesmo momento que estão chorando, estão rindo. No mesmo momento que estão amando, estão odiando. No mesmo momento que estão falando bem, estão falando mal. No mesmo momento que estão querendo te ver feliz, estão querendo te ver sangrar. Isso é a vida. Ou a gente se acostuma que a humanidade é um mar de inconstância, ou a gente não vai viver de novo. Ou a gente não vai ter vida. O ser humano é inconstante. No mesmo momento que está chorando, está rindo. No mesmo momento que quer te ver feliz, quer te ver pelas costas. Inconstante. Quem aqui, não precisa responder, já foi alvo da inconstância das pessoas? Mas eu tenho que te dar uma palavra de alerta em nome de Jesus. Não penhore a sua vida nas mãos da inconstância de ninguém. Não feche negócio com gente inconstante.
Não faça sociedade com gente inconstante. Não confie repartições estratégicas da sua vida com gente inconstante. Porque gente inconstante é uma bomba relógio. Você nunca vai encontrar ninguém perfeito para você assinar contrato, ser sócio, casar. Você nunca vai encontrar ninguém perfeito. Não estamos falando de perfeição. Nós estamos dizendo que uma das marcas de uma pessoa que foi regenerada por Cristo, recebeu o Espírito Santo, e porque recebeu o Espírito Santo, tem a produção diária, constante, ininterrupta do fruto do Espírito, é que nós passamos a ser gente constante. Com gente inconstante, a gente não pode penhorar a nossa vida e a nossa alegria. Não deixe a sua alegria depender de gente inconstante. O Jairo está precisando aprender a lidar com isso. Porque a vizinhança dele, no final do versículo 38, está chorando, prestando solidariedade. No início do versículo 40, pulou um versículo. Foram dois, não, um. Já estão rindo e debochando da cara dele e de Jesus. Constante. Tem muita gente inconstante nessa vida. E não é nem meu papel e nem seu resolver a inconstância do mundo. Mas o que nós pudermos nos proteger da inconstância do mundo, se proteja, meu irmão. Você não é obrigado a lidar com gente inconstante. Fuja da inconstância. A inconstância é uma bomba relógio. Gente inconstante suga, drena, mata. Pastor, mas a Bíblia não diz que a gente tem que amar? É lógico, quem está falando para não amar? É para amar mesmo. Agora, o amor da Bíblia é um negócio tão impressionante que você tem a capacidade de amar à distância. Você pode amar lá na Sibéria. Você ama longe. Você ama sem ter que assinar contrato. Você ama sem ter que ser sócio. Você ama sem ter que ficar... Entendeu? Amar... Jesus não disse em momento nenhum que a sua casa tem que estar aberta para todas as pessoas. O ciclo íntimo de Jesus não era aberto para todo mundo. Ele separou 12, ele não separou a Palestina toda. Dos 12, ele partilhou segredos do seu coração com 3, e dos 3, que repousou no ombro dele, no peito dele, para ouvir a batida do seu coração, um só. Então, se até Jesus tinha critérios de proximidade, por que você não vai ter? Não deixa repousar no seu peito gente inconstante, não. Eu posso ouvir um amém? Se um amém fraquinho desse, vai todo mundo... Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Talvez seja a coisa mais séria que eu já disse aqui nesse sermão. Inconstância mata. Não queira orar para que Deus transforme a inconstância em constância. Ore para que Deus tenha misericórdia. Agora não dá. Para você empenhar a sua alegria, penhorar a sua felicidade em detrimento de gente inconstante. O Espírito de Deus manifesta constância. Sede firmes e constantes, diz a palavra do Senhor. Bem, o que mais Jairo precisa aprender? Jairo precisa aprender a confiar na palavra de Jesus. Parte final do verso 39, que é o que nós pulamos entre o 38 e o 40. Disse Jesus: a criança não está morta, ela dorme. Bem, Jairo agora tem duas opções. Opção número 1, confiar nos seus vizinhos que dizem: sua filha morreu. Opção número 2, confiar na palavra de Jesus que diz: a tua filha está viva. É isso que eu estou dizendo. Jairo precisa aprender, para ter vida de novo dentro da sua casa, ele precisa aprender a confiar na palavra de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Onde vocês estão enxergando morte, eu estou enxergando vida. Onde vocês estão enxergando fim, eu estou enxergando começo. Onde vocês estão enxergando tragédia, eu estou enxergando oportunidade. Onde vocês estão enxergando fim da linha, eu estou
enxergando renovação da sorte, renovação da história. O que vocês chamam de colapso, eu chamo de renovação. É isso que Jesus está dizendo. E agora Jairo precisa decidir se ele vai confiar na palavra de Jesus ou se ele vai confiar na palavra dos seus vizinhos. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Jesus. O que vocês chamam de caos, eu chamo de esperança de Jesus. O que vocês chamam de mente perturbada, eu chamo de propósito de renovação de consciência. Eu tenho todo o poder de Jesus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Nós precisamos confiar na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus foi: a criança não está morta, ela dorme. Alguns comentaristas, eles ficam debatendo, com razão, ao meu ver, se isso é enquadrado ou não num caso de ressurreição. E já assentou-se que sim, nós consideramos esse episódio um dos 3 episódios de ressurreição operado por Jesus. Porque se nós partirmos por essa palavra, a criança nem chegou a morrer. Mas por um outro lado, todos constataram o término dos sinais vitais dela. Então quando Jesus diz, a criança não está morta, ela está dormindo, é diferente da fala dos vizinhos ao constatarem a morte, quando disseram, a tua filha já morreu, porque incomodas o mestre. Porque o olhar dos vizinhos é um olhar físico, é um olhar clínico-fisiológico. O olhar de Jesus é o olhar do dono da vida. O dono da vida tem direito de dizer quem está vivo e quem está morto. Está morto é para vocês. Para mim, está dormindo. Espera aí, já estou indo levantá-la. Louvado seja Deus. Em último lugar. Não é o último não, gente, desculpa. Eu falei para vocês sentarem. Versículo 40. O que nós precisamos aprender? O que Jairo precisou aprender para ter vida de novo dentro da sua casa? Ele precisou aprender a encarar os seus problemas. Encarar. Riram-se dele, mas Jesus mandou sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Os que vieram com ele aqui é os que vieram com Jesus, Pedro, Tiago e João, conforme o verso 37. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Talvez fosse mais fácil, sob o ponto de vista emocional, que Jesus tivesse entrado sozinho no quarto da criança morta, inanimada, sem sinais vitais em cima de uma cama, ressuscitado, levantado, atribuído fôlego de vida. Depois, pegava a menina pelo braço, o Jairo está na sala com a sua esposa, e Jesus sai do quarto e já entrega a criança viva. Porque se Jesus faz esse movimento, eu queria que você usasse a sua inteligência agora. O Jairo jamais teria uma lembrança da sua filha morta. Porque quando ele saiu de casa, a sua filha estava morta? Não, ela estava muito doente, mas ela não estava morta. Quando ele volta para casa, agora o texto me revela que tinha um monte de gente apertando, com aquele negócio de rir, não rir, chora, ri, e a menina está dentro do quarto. O Jairo e a mãe não entraram no quarto ainda, vão entrar agora. Jesus pega os dois, pega Pedro, Tiago e João, que foram com ele nessa missão, entra no quarto. Aí o pai precisa ver a menina inanimada na cama. A pergunta é, precisava disso? Assim, cá para nós, né? Jesus podia ter entrado.
resolvido, sai de mãozinha dada, cantando lá, 12 anos já não ouve mais o Baby Shark, galinha, 3 palavrinhas, enfim, cantando a cirandinha rabínica da época, toda feliz, pulando, amarelinha, aquela coisa toda. Está aqui, Jairo, sua filha. Você nunca vai precisar carregar na sua mente a imagem dela inanimada na cama. Estou entregando para você resolvido. Mas Jesus não fez isso. Sua Bíblia está aberta? Olha o que Jesus fez. Ele mandou sair todo mundo, botou ordem no recinto, tomou o pai, tomou a mãe da criança, a mãe já estava lá, isso é inédito para o Jairo, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Versículo 41, tomou-a pela mão e disse, na língua nativa da menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Jesus fez o Jairo encarar o problema. Jesus não aliviou para o Jairo. Você vai entrar e vai ver ela entrevada na cama. Você vai entrar e vai ver ela sem sinais vitais em cima da cama. Anote uma coisa no seu coração. Jesus nunca vai desperdiçar uma chance do nosso amadurecimento. Existem problemas que eu já enfrentei, que Jesus poderia ter resolvido e me entregue de bandeja. Não foi assim. Ele me fez ir lá. Ele me fez ter que pisar onde eu não gostaria de pisar, tocar onde eu não gostaria de tocar, conversar com quem eu não gostaria de conversar, redarguir, arrazoar com quem eu não gostaria de ter que redarguir e arrazoar, mas Ele estava comigo. E Ele resolveu o problema. E eu estava junto. Jesus não desperdiça a chance do amadurecimento dos seus filhos. Jairo, você vai entrar comigo. Você vai ver, Jairo. Você precisa ver. Depois que você vê, eu vou levantar a sua filha. Mas eu não vou tirar a oportunidade de você ver a manifestação do meu poder diante dos seus olhos. Eu poderia resolver e levar na sala pronto. Mas eu não sou um Deus que faço assim. Eu quero que você cresça, Jairo. Entra comigo. Seria mais fácil se fosse o contrário. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus nunca vai perder uma chance de avançar com o nosso amadurecimento. Jairo precisou aprender a encarar o seu problema. Entra no quarto. Eu não sei qual é o quarto da sua vida que você precisa entrar hoje. Eu não sei qual é o armário do seu passado, o recipiente da sua história, que você foge de entrar, que você não gosta de tocar no assunto, que você tenta fingir que não aconteceu, mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus quer te pegar pela mão, entrar com você lá e restaurar a sua história. É como se Jesus dissesse para nós assim, ao ouvir de mim, Jesus, tem esse cômodo aqui da minha história, tem essa gaveta da minha alma, que eu queria que o Senhor resolvesse. Tem como o Senhor ir lá e resolver? E ele dissesse, Rafael, tem como. Vamos lá abrir a gaveta comigo? Olha comigo o que tem dentro. Mas Jesus, não tem como o Senhor ir resolver? Eu já sei o que tem dentro. Tem morte. Tem coisas do meu passado, traumas, inadequações, idiosincrasias, problemas. Não, eu sei que você sabe, diria Jesus, mas você precisa ir comigo. Você não vai transferir para mim a responsabilidade, vamos juntos. Aí Jesus vai lá comigo, abre a gaveta e restaura a nossa história. Jesus não vai te livrar da chance de te amadurecer, mas Ele vai com você lá e vai te dar vida de novo, para a glória de Deus. Agora sim, em último lugar, versículo 43. O que Jairo precisou aprender? Jairo precisou aprender que a sua dor não é a única dor. Versículo 25. Jairo precisou aprender que a insensibilidade humana bate à sua porta. Versículo 35. Jairo precisou aprender que a inconsistência humana bate à sua porta. Versículo 40.
Jairo precisou aprender a confiar na palavra de Jesus. A tua filha não está morta, ela dorme. Versículo 39. Jairo precisou aprender a encarar os seus problemas, verso 40. E Jairo precisou, por fim, aprender, verso 43, para ter vida de novo na sua casa. Jairo precisou aprender a seguir em frente. A seguir em frente. Diz o verso 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Por quê? E mandou que dessem de comer a menina. Por quê? São duas ordens estranhas de Jesus. E digo por que as considero estranhas. A primeira estranha, queria que ninguém o soubesse. Bem, não funcionou muito, porque nós estamos aqui contando a história. O evangelista Marcos e Lucas capítulo 8 e Mateus capítulo 9 estão contando a história. Então, a história vazou. Está aqui, nós estamos sabendo. Mas Jesus queria proteger a menina. Porque Jesus conhece o ser que ele criou. Se aquela história vaza naquele tempo, hoje está valendo, virou sermão. Mas se a história vaza naquele tempo, essa menina não ia viver mais. Você sabe o que iam fazer? Iam pegar aquele quarto dela, cobrar uma taxa de umas 5 dracmas, e ia ter fila. Visite o quarto onde a filha do Jairo foi ressuscitada por Jesus. 5 dracmas. Vai estar lá. Aí ela ia para a sala de aula, ninguém ia dar paz para ela. Assina aqui o meu caderno, você é a ex-defunta. Assina o meu gesso aqui, quebrei o braço. Jesus queria que essa menina tivesse uma vida normal. Então não quero que ninguém saiba naquele momento. Agora não tem jeito. E segundo, e essa para mim é uma ordem assim, deem de comer a menina. Por que Jesus disse isso? Uma menina de 12 anos, não é mais um bebê que mama de 3 em 3 horas, na madrugada, de dia, de tarde, de noite, na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite. Não é mais um bebê, é uma menina de 12 anos. Por que Jesus diz, deem de comer a menina? Jesus está querendo que a vida daquela família siga. Eu imagino mais ou menos o seguinte, estava morta, agora ressuscitou, prepara a merenda, daqui a pouco tem escola, a vida dela precisa seguir. Acabou, gente. A vida da menina precisa seguir, faz a merendinha dela, prepara a lancheira, ela tem que voltar às aulas. Jesus está querendo que a vida daquela família siga. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus quer que a sua vida siga. Se tem algum impedimento para a sua vida, se tem alguma montanha, se tem alguma pedra, pequena ou grande, se tem algum óbice, algum obstáculo, algum entrave que está impedindo a sua vida de seguir, abra o seu coração, porque essa é a noite que Deus preparou para fazer a sua vida e a vida da sua família seguirem para a glória dele. Você precisa seguir. Não conte para ninguém. Eu quero que essa menina tenha uma vida normal. E deem de comer para a menina. Hoje mesmo ela vai para a aula. Porque teria atestado se ela tivesse doente. Ela já é ex-morta. Vai botar o que no atestado? Estava morta e reviveu? 3 dias? Não, com 3 dias o próprio Jesus ressuscitou. Tem atestado não. Tem que ir para a aula hoje. Está viva? A nossa vida precisa seguir. Tem muita gente com a vida interrompida, por conta de desilusão amorosa, por ter sido trapaceado na vida,
por ter sido abandonado, por desalento na infância, por abandono. E aqui nós respeitamos a sua dor, porque nenhuma dor humana nos é estranho, nada do que é humano nos é estranho. A sua vida só não pode continuar interrompida. Eu quero te apresentar um Cristo que desfaz os traumas, desfaz os embaraços da mente e que quer que a sua vida siga de volta. Você precisa seguir. É isso que Jairo precisou aprender. Siga, Jairo. Prepara a merenda da menina. A família voltou ao normal. Esse é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho é para que todos os entraves que querem paralisar suas pernas, paralisar sua consciência, paralisar sua alma, paralisar o seu espírito, sejam aniquilados no poder do sangue do Cordeiro e você esteja livre para seguir. Toda obra do mal, todo imperativo das trevas, toda conduta ou todo laço que você tenha entrado, a proposta do Evangelho é que tudo isso acabe e você descubra um novo e vivo caminho que Jesus descortinou pelo seu sangue, e esse caminho está disponível para você. Jesus está disponível para você. Eu quero orar por você. E não quero desperdiçar nenhuma linha desse texto, porque esse texto é maravilhoso. Jesus quer te dar 3 presentes hoje. Sim, Jesus quer te dar 3 presentes hoje. O primeiro presente que Ele quer te dar está no versículo 24. É a presença dEle. O versículo 24 é o versículo mais importante dessa exposição. Diz o versículo que Jesus foi com Ele. É isso que mudou toda a história do texto. Jesus foi com Ele. Não há quem chegue desesperado diante do Todo-Poderoso que não saia com Ele dentro de si. Jesus quer te dar a presença dEle. Jesus quer te dar a palavra dEle, verso 39, confia. O que você chama de morte, Jesus chama de vida. Ele quer ressignificar a sua história. Ele quer te dar presença e Ele quer te dar palavra. E por fim, Jesus quer te dar comando. Versículo 43. Assim como Ele disse para Jairo, dê de comer a menina, Jesus quer dizer para você o que você deve fazer. Já houve momentos da sua história que você não soube o que fazer? Confie em Deus. Deus sempre nos diz o que fazer. Ele quer te dar comando. Ele quer ser o Senhor da sua história. Ele quer ser o dono da sua vida. E quando Jesus se torna o dono da nossa vida, ninguém nos tira da mão dele. O pecado não tira, o diabo não tira, os trabalhos do mal não tiram. Eu quero te convidar nessa noite a fazer de Jesus o dono da sua vida e a ter vida de novo.